Eles começaram a ir embora como quem foge de um prédio em chamas. Nenhuma sirene soou, nenhum alarme ecoou pelos corredores do Departamento de Justiça, mas a sensação de perigo estava em cada olhar trocado, em cada pasta fechada às pressas, em cada silêncio carregado que antecedia uma demissão. Não eram novatos assustados pelo peso do cargo. Eram advogados de carreira, homens e mulheres, que haviam lutado durante anos para chegar ao topo de uma instituição que, para muitos, representava a essência do serviço público. Agora, sem hesitar, largavam tudo. Por quê? O que é capaz de fazer alguém abandonar a mais prestigiada função de sua vida, sabendo que o caminho de volta será quase impossível? Nos corredores antes cheios de passos apressados e conversas técnicas, pairava um clima de deserção. Um por um, procuradores federais entregavam cartas de renúncia com frases curtas, mas carregadas de sentido. Não compactuarei, não mancharei meu nome, não servirei a esse projeto. Não era apenas a recusa a assinar documentos. Era o repúdio a uma engrenagem que, segundo eles, estava sendo deformada para servir não à lei, mas à vontade de um homem. E essa decisão, embora tomada individualmente, parecia contagiar como uma febre. É impossível não se perguntar o que esses profissionais viram de tão grave para abandonar tudo. Não se tratava de perder um emprego. Tratava-se de perder um posto que poderia abrir portas para cargos vitalícios, convites milionários da iniciativa privada, influência em decisões que moldam o país. Um lugar que, no passado, era comparado a entrar em um templo da justiça, agora parecia mais com um campo minado. A imagem é clara: escritórios antes vibrantes, com pilhas de processos e debates acalorados, agora exibiam mesas vazias e cadeiras girando lentamente após a saída apressada de seus ocupantes. Nos arquivos ficavam memórias de casos complexos, decisões históricas e investigações que exigiram noites em claro. Mas o presente não guardava espaço para orgulho ou honra. Guardava apenas a sensação de estar cercado por figuras que não conquistaram o cargo pelo mérito, mas pela lealdade cega a um líder disposto a reescrever as regras para manter seu controle. Havia um elemento quase teatral nesse êxodo. Cada renúncia soava como um ato público, uma declaração não apenas contra os novos chefes, mas contra o que eles representavam. Entre os nomes que assumiam posições de poder, surgiam advogados sem currículo para o cargo, mas com discursos alinhados a agendas pessoais e ideológicas. Gente disposta a ignorar o peso de uma Constituição, a reinterpretar leis como se fossem peças de um jogo manipulado. O que se dizia nos bastidores é que a competência havia se tornado irrelevante, bastava fidelidade. A ruptura com esse novo modelo de comando não se dava apenas pela indignação moral, mas também pelo medo real das consequências. Quem fica e se submete corre o risco de perder a licença profissional, de manchar uma reputação construída ao longo de décadas. Quem sai preserva a própria história, mas abre mão de salários, prestígio e estabilidade. Uma escolha cruel, quase um teste de lealdade, não ao país, mas a um projeto de poder. Essa situação cria uma tensão palpável. De um lado, os que se recusam a ceder, de outro, os que chegam para ocupar as cadeiras vazias com a determinação de cumprir ordens sem questionar. E no meio, paira a pergunta incômoda: até onde é possível esvaziar uma instituição antes que ela colapse? Para entender a gravidade, é preciso lembrar que o Departamento de Justiça sempre foi visto como a elite do sistema legal. Conquistar um lugar ali exigia mais do que diplomas de universidades renomadas. Exigia uma trajetória de integridade, disciplina e resultados. Muitos procuradores iniciavam a carreira no órgão já com a perspectiva de um dia serem indicados ao cargo de juiz federal. Era um ciclo de excelência que fortalecia não apenas a instituição, mas a própria democracia.
Hoje, esse ciclo está quebrado. O que restará quando as mentes mais preparadas e éticas tiverem partido? Será possível reconstruir a confiança de uma geração de advogados que agora olha para o órgão como um lugar contaminado? Essas perguntas não encontram resposta imediata, mas elas ecoam em cada sala abandonada, em cada gaveta esvaziada, em cada olhar que evita encarar o outro, temendo ser o próximo a dizer basta. Essa debandada não é apenas uma consequência de divergências políticas. É um sinal de que os pilares da justiça podem ruir não por um ataque frontal, mas por corrosão interna. Um processo lento, mas devastador, em que cada saída enfraquece a resistência e fortalece o domínio de quem quer moldar as leis ao próprio desejo. E é exatamente por isso que tantos resolveram abandonar o navio, porque para eles, continuar a bordo seria ajudar a afundá-lo. Para quem viveu os anos anteriores a 2025, esse cenário tem um peso especial. Homens e mulheres, na faixa dos 30, 40, 50 anos ou mais, se lembram de quando notícias sobre o Departamento de Justiça eram restritas a decisões técnicas e raramente atravessavam o noticiário cotidiano. Agora, o noticiário parece mais um palco de disputas pessoais do que um espaço para análise jurídica. E isso mexe com quem, nessa fase da vida, já acumula uma visão mais apurada sobre como os bastidores do poder influenciam o dia a dia. Imagine um advogado de meia-idade, com décadas de carreira limpa, acostumado a lidar com processos complexos e prazos exaustivos. Ele entra em uma sala de reunião e encontra na posição de liderança alguém sem experiência real, que ganhou o cargo não por mérito, mas por afinidade política. Essa pessoa começa a ditar ordens que atropelam manuais, ignoram precedentes e, mais grave, colocam em risco a legitimidade do trabalho. O dilema não é apenas jurídico, é moral. Aceitar significa carregar a mancha para o resto da vida. Recusar pode significar o fim da carreira pública e a perda de estabilidade. É a mesma lógica que muitos fora do mundo jurídico entendem muito bem aceitar um emprego que fere seus princípios ou recusar e recomeçar do zero. Essa tensão não se limita aos corredores de tribunais. Ela se reflete na forma como qualquer cidadão enxerga a própria relação com a autoridade. Para alguém de 50 anos, que viu mudanças políticas profundas desde a juventude, é impossível não comparar o presente com períodos em que, apesar das diferenças ideológicas, havia limites mais claros. Para alguém de 30, ainda construindo sua vida e carreira, a sensação é de estar entrando em um jogo em que as regras mudam conforme a conveniência do momento. E isso traz um tipo de insegurança que não se mede apenas em pesquisas de opinião. É o tipo de insegurança que atinge a forma como se planeja o futuro. As histórias que circulam entre os profissionais que abandonaram seus cargos não são contadas com raiva, mas com um misto de decepção e alívio. Decepção porque o espaço que eles idealizaram como o ápice de sua trajetória se revelou um terreno instável. Alívio porque saíram antes de se tornarem parte de decisões que poderiam persegui-los pelo resto da vida. E esse alívio é algo que qualquer pessoa que já se demitiu de um emprego por razões éticas pode compreender. Aquele momento em que você entende que a perda financeira é pequena diante do preço de continuar se traindo todos os dias. Nos cafés próximos aos prédios federais, as conversas mudaram de tom. Antes, eram pautadas por debates sobre jurisprudência, vitórias processuais e estratégias de defesa. Agora, giram em torno de nomeações questionáveis, ordens verbais que contrariam procedimentos e o medo de que uma assinatura possa se transformar em prova contra o próprio signatário no futuro. Essa mudança não é abstrata. Ela é vivida no cotidiano de quem trabalha ali,
mas também no imaginário de quem acompanha de fora, percebendo que o peso das instituições está sendo corroído. E há um elemento geracional nessa percepção. Quem atravessou crises políticas anteriores sabe que nada disso acontece de forma abrupta. O esvaziamento de credibilidade é um processo gradual, que começa com pequenas concessões, uma regra ignorada aqui, uma nomeação estranha ali. Até que, quando se percebe, o padrão mudou completamente. Para os mais jovens, isso pode soar como exagero, mas para quem já viu esse filme antes, é o alerta de que cada concessão é uma peça retirada de uma estrutura que um dia pode desmoronar. Nesse ponto, entender as figuras que ocupam o centro desse tabuleiro se torna mais do que curiosidade, é necessidade. Compreender como essas pessoas chegaram até aqui, o que moldou seu caráter, quais experiências as tornaram mais duras ou mais implacáveis, pode ser a chave para prever os próximos movimentos. Afinal, líderes como Donald Trump e Xi Jinping não surgem no vácuo. Eles são frutos de décadas de escolhas, de ambições cultivadas desde a juventude, de estratégias traçadas muito antes de ocuparem seus cargos mais altos. Por isso, conhecer suas biografias, suas obsessões e contradições é um passo fundamental para interpretar o cenário geopolítico de hoje e antecipar para onde ele pode nos levar amanhã. Esse é justamente o propósito do e-book especial sobre as biografias de presidentes que moldam o cenário global, disponível no comentário fixado para quem quer aprofundar essa leitura de forma clara e promissora. Os números começaram a aparecer em relatórios internos como manchas em um tecido que até pouco tempo parecia impecável. Primeiro, uma redução pontual aqui e ali. Depois, uma sequência de desligamentos que já não podia ser atribuída a aposentadorias programadas ou mudanças de carreira. Quando o quadro se tornou visível por inteiro, a dimensão do problema saltou aos olhos. 2 partes de cada 3 da equipe, responsável por sustentar judicialmente as ordens executivas, tinham saído, sem substituição à vista. 23 profissionais com anos de especialização fecharam suas pastas e deixaram para trás um vazio difícil de preencher. Mas por que ninguém entrou no lugar deles? O que impede a reposição de quadros que em outras épocas seriam disputados como posições de honra? A resposta não está apenas nas dificuldades de recrutamento. Há um peso simbólico que assusta qualquer candidato que ainda tenha apreço pela própria história profissional. Assumir um cargo em meio a um clima carregado de desconfiança significa herdar não só processos pendentes, mas também o desgaste político que envolve cada decisão. Vale a pena sentar-se em uma cadeira onde cada assinatura pode ser interpretada como ato de obediência cega a um comando externo? Quantos estariam dispostos a se expor a isso em pleno ano de 2025, quando a reputação de décadas pode ser destruída em poucas horas nas redes sociais? E enquanto as vagas permanecem abertas, os casos se acumulam. Há investigações que ficam paradas por falta de quem as conduza, audiências que são adiadas indefinidamente, prazos que estouram sem que nada possa ser feito. Nos bastidores, comenta-se que não se trata apenas de um problema de logística. A ausência de pessoal qualificado abre espaço para que determinadas causas percam força, permitindo que decisões favoráveis a aliados políticos ganhem terreno. Quem se beneficia desse colapso gradual? E mais, será que parte da estratégia é justamente essa, esvaziar a máquina para enfraquecer a aplicação da lei? O cenário ganha contornos ainda mais tensos quando se observa o que acontece nos escritórios que ainda funcionam. Promotores e investigadores que permanecem no serviço são obrigados a acumular funções, enfrentando jornadas que extrapolam qualquer noção de equilíbrio. O cansaço começa a se refletir na qualidade do trabalho. Um erro técnico aqui, um prazo perdido ali,
e a credibilidade vai sendo corroída de dentro para fora. Em um sistema que depende de precisão e rigor, como reagir quando a própria base começa a falhar? Há também a questão da confiança entre colegas. Quando um processo delicado é distribuído, a pergunta que muitos se fazem não é mais como vamos ganhar, mas será que este colega vai manter o compromisso com a lei ou vai ceder a pressões externas? Esse tipo de dúvida transforma o ambiente de trabalho em um campo minado. A troca de olhares carrega mais peso do que qualquer reunião formal. Um comentário mal interpretado pode ser suficiente para que se inicie uma onda de desconfiança que paralisa a equipe. Em meio a esse clima, figuras que assumem cargos sem histórico sólido reforçam a sensação de que o critério não é mais a competência técnica, mas a lealdade pessoal. Discursos inflamados substituem argumentos jurídicos e ordens informais começam a se sobrepor a diretrizes escritas. Se a norma pode ser contornada por um telefonema ou por uma reunião a portas fechadas, o que resta de previsibilidade no sistema? Que segurança tem um cidadão comum ao saber que a decisão que afeta sua vida pode depender de humores ou conveniências e não de um processo objetivo? O impacto disso vai muito além dos tribunais. Quando o aparato legal de uma nação perde sua consistência, todos os demais setores sentem as consequências. Contratos comerciais passam a ser negociados com cláusulas mais duras, prevendo riscos políticos. Investidores reavaliam suas apostas e empresas adiam planos de expansão. Famílias que antes viam estabilidade em suas rotinas agora passam a lidar com incertezas que se infiltram nas conversas de jantar. Como se constrói um futuro sólido quando o próprio alicerce institucional balança? Alguns analistas enxergam nesse esvaziamento um reflexo de uma mudança cultural mais ampla. Vivemos em um tempo em que a pressa por resultados imediatos sobrepõe-se ao cuidado com processos de longo prazo. E quando essa mentalidade se instala em órgãos que deveriam ser guardiões da legalidade, a erosão é ainda mais perigosa. A falta de profissionais preparados não é apenas uma questão de recursos humanos, é um sintoma de uma transformação na forma como o poder é exercido e naquilo que se espera dele. Mas há uma contradição que merece ser observada. Ao mesmo tempo em que se exalta a importância de restaurar a ordem e proteger o sistema, medidas práticas que poderiam fortalecer as instituições são deixadas de lado. Como explicar esse paradoxo? É possível que a estabilidade não seja, de fato, o objetivo de quem está no comando? Se a incerteza for conveniente para certos interesses, quanto tempo mais viveremos nesse ciclo de promessas e ausências? A essa altura, a pergunta que ecoa não é apenas sobre o que está acontecendo dentro do Departamento de Justiça, mas sobre o que essa situação revela sobre a sociedade que permitiu que chegássemos aqui. A fragilidade das instituições é também o reflexo das escolhas coletivas, dos votos depositados, das vozes que se calaram diante de pequenas transgressões. E para muitos que observam de fora, fica a sensação amarga de que não se trata apenas de um problema jurídico, mas de um teste sobre que tipo de país estamos dispostos a aceitar. Se você chegou até aqui, é porque entende que esses temas não são distantes da sua vida. Cada decisão tomada dentro dessas paredes ecoa nas ruas, nos empregos, nas escolas e nas famílias. E para que essa conversa continue ganhando força, é fundamental que mais pessoas tenham acesso a ela. Por isso, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe suas reflexões nos comentários. Sua voz é parte da construção do debate que pode, sim, mudar o rumo dessa história. A tensão não vinha apenas de fora, mas de dentro, como uma disputa pela alma de uma instituição. Alguns diziam que o problema era a falta de liderança, outros que o excesso dela havia sufocado qualquer espaço para pensamento independente. Quem estava certo? Talvez ambos, e talvez
fosse exatamente essa ambiguidade que mantinha todos em estado de alerta. Qualquer decisão, por menor que fosse, parecia carregar um peso simbólico maior do que seu conteúdo real. Até mesmo autorizar um simples pedido administrativo podia ser lido como um ato de alinhamento político. No meio desse cenário, surgiam figuras que não buscavam consenso, mas domínio. E não se tratava apenas de impor ordens, havia um esforço quase calculado para remodelar a cultura interna, deslocando antigos rituais e criando novas hierarquias. Um chefe não precisava levantar a voz para ser temido. Bastava que seu olhar permanecesse sobre você alguns segundos a mais do que o normal. O que pode uma simples troca de olhares carregar de ameaça? A resposta estava nas demissões súbitas, nas transferências sem explicação e na nomeação de aliados estratégicos em cargos-chave. Do lado de fora, quem acompanhava de longe via apenas fragmentos, decisões que pareciam desconectadas entre si, mudanças aparentemente administrativas, discursos que prometiam eficiência. Mas quem estava lá dentro sabia que cada gesto fazia parte de uma trama maior, costurada não em gabinetes oficiais, mas nas conversas reservadas onde os compromissos reais eram firmados. Até onde essa teia se estendia? E quem realmente segurava suas pontas? O que mais assustava não era a mudança de nomes ou de políticas, mas a lenta erosão da confiança entre as pessoas. Um colega de longa data podia, de repente, evitar sentar ao seu lado. Um antigo parceiro de caso podia recusar compartilhar informações, temendo que elas fossem parar nas mãos erradas. Essa fragmentação corroía a capacidade de agir em conjunto, transformando o que antes era um corpo coeso em um mosaico de interesses individuais. Como conduzir um trabalho que exige cooperação quando cada um carrega no bolso uma lista de desconfianças? Para quem já havia atravessado outros períodos de instabilidade, o cenário atual parecia mais desorientador. Antes, crises vinham acompanhadas de clareza sobre o que estava em jogo, sabíamos quem era o adversário, qual era a meta e onde estava a linha que não podia ser cruzada. Agora, as linhas mudavam de lugar todos os dias. O que era aceitável ontem podia ser considerado traição hoje. Que regras guiam um jogo em que o tabuleiro é redesenhado constantemente? E talvez essa fosse a maior armadilha. A sensação de que ainda havia tempo para corrigir o rumo. Muitos acreditavam que bastava resistir um pouco mais, evitar decisões arriscadas e aguardar a volta da normalidade. Mas enquanto isso, mudanças discretas se acumulavam, alterando a própria estrutura do que antes se entendia como normal. Até quando se pode adiar um posicionamento antes que a escolha seja feita por você? Nesse ambiente, até os mais cautelosos começavam a perceber que a neutralidade era, na prática, uma forma de colaboração. Permanecer em silêncio já não era sinônimo de prudência, mas um sinal de que se estava disposto a aceitar o rumo imposto. E aceitar não significava apenas sobreviver, mas também validar. Quantos estavam dispostos a carregar esse fardo? Do lado externo, o cidadão comum percebia as consequências de forma difusa. Um processo que deveria ter andamento rápido ficava preso por meses. Um inquérito de grande interesse público desaparecia do noticiário sem explicação. Um caso envolvendo figuras influentes era encerrado sem que se conhecessem os detalhes. Essas lacunas alimentavam narrativas conflitantes e cada uma delas encontrava terreno fértil em uma população cansada e dividida. No fim, o que era mais perigoso? A mentira descarada ou a meia-verdade plantada? Esse vazio, embora pareça pontual, tem efeito cascata. Um inquérito interrompido não é apenas uma estatística, é a história de pessoas que aguardavam justiça e de réus que, diante do impasse, retornam às suas vidas sem qualquer resolução. Quantas dessas histórias ficam esquecidas nas gavetas? E quantas são deliberadamente empurradas para essas gavetas? Em outra ocasião,
Um grupo de investigadores veteranos se reuniu fora do expediente em uma cafeteria discreta. Nenhum deles queria ser visto junto nos corredores. O encontro não era para falar sobre os casos ativos, mas sobre os que nunca chegaram a existir. Situações em que denúncias sérias, sustentadas por evidências robustas, foram simplesmente não recomendadas para a abertura de processo. Ninguém recebia uma explicação formal, apenas uma comunicação verbal, que soava mais como um aviso do que como uma decisão técnica. Esses relatos, quando circulam entre profissionais experientes, não são recebidos com surpresa. É o tipo de silêncio que indica reconhecimento, não desconhecimento. Quem já viu isso acontecer sabe que a distorção mais perigosa não é aquela que se impõe com alarde, mas a que se infiltra nos procedimentos do dia a dia até se tornar parte da rotina. Há também histórias que envolvem a chegada de profissionais jovens a cargos estratégicos. Em tese, um sinal de renovação. Na prática, uma seleção feita não pelo histórico de competência, mas pelo grau de alinhamento com determinadas figuras de comando. Um desses recém-nomeados em sua primeira semana ordenou a reavaliação de casos que já estavam em fase final, sem apresentar justificativas plausíveis. O resultado? Atrasos que beneficiaram justamente aqueles que eram alvo das ações. Coincidência ou estratégia? Essa sensação de manipulação não atinge apenas os que estão dentro do sistema. Advogados de defesa e promotores aposentados observam de fora e comentam, em círculos restritos, que certas manobras jurídicas de hoje seriam impensáveis 10 ou 15 anos atrás. Não porque não houvesse espaço legal para isso, mas porque existia um limite tácito, um acordo de que certos atalhos eram simplesmente inaceitáveis. Mas os limites, como já se viu, mudam quando as estruturas perdem referências claras. Um ex-procurador, ao ser questionado sobre por que não retornaria ao serviço, respondeu de forma seca: "Não é mais o mesmo jogo. As regras ainda estão no papel, mas a forma de aplicá-las mudou. E não para melhor." O mais inquietante é perceber como esse processo de transformação não é visível de imediato para o público. Ao contrário das crises explícitas que provocam indignação instantânea, essa erosão ocorre em ritmo calculado. Um procedimento ignorado hoje, uma diretriz reinterpretada amanhã, e de repente a paisagem já não é a mesma. É nesse intervalo entre a percepção e a reação que muito se perde. Há quem diga que essa estratégia é deliberada, mudar lentamente para evitar resistência massiva. E se essa hipótese for real, o que significa para o futuro da justiça quando a mudança é aceita não por aprovação, mas por exaustão? Entre as curiosidades que circulam nos bastidores, há registros de decisões judiciais recebidas com surpresa, até mesmo por magistrados veteranos. Determinadas ações, que antes passariam por um crivo rigoroso, têm sido aceitas com base em argumentos frágeis, enquanto outras, com fundamentação sólida, são barradas sob justificativas vagas. A aleatoriedade aparente esconde um padrão. Essa é uma questão que inquieta quem observa de perto. E em meio a tudo isso, surgem figuras que, contrariando o clima dominante, decidem agir de forma independente. Não são muitos, mas suas ações geram ondas. Um juiz de uma pequena jurisdição, por exemplo, recusou-se a homologar um acordo que beneficiaria um réu influente, mesmo sob pressão de instâncias superiores. A decisão gerou retaliações veladas, mas também despertou respeito entre colegas. Esses gestos isolados mostram que ainda existe espaço para resistência, mas também deixam clara a solidão de quem escolhe esse caminho.
Ninguém percebeu no momento exato, mas a mudança começou quando documentos internos começaram a voltar das revisões com anotações que não vinham de superiores diretos nem de equipes jurídicas especializadas. Eram instruções escritas à mão, em tinta azul, com caligrafia apressada e palavras riscadas como se a pressa fosse mais importante do que a clareza. Ninguém assinava essas anotações e, ainda assim, elas alteravam o rumo de casos inteiros. Como se alguém, de algum lugar não declarado, tivesse encontrado uma maneira de infiltrar sua própria voz no fluxo oficial. Quem autorizou? Quem ousa assinar no lugar de outro? As primeiras reações foram discretas. Uma advogada jovem, recém-chegada, comentou com um colega veterano que aquilo parecia estranho. O olhar que recebeu de volta não foi de surpresa, mas de advertência. Não fale disso alto. A partir daí, o que antes poderia ter sido um erro de protocolo ganhou ares de mecanismo. E quando um mecanismo passa a operar, quem garante que não será aperfeiçoado até se tornar indetectável? Essa prática, por mais sutil que fosse, trazia um dilema corrosivo. Um procurador poderia passar semanas construindo um caso apenas para vê-lo redirecionado por alguém que não aparecia nas reuniões, não assinava pareceres e não se responsabilizava pelo desfecho. Como reagir? Protestar era arriscar-se a ser substituído na manhã seguinte. E enquanto isso, nos tribunais, advogados de defesa começavam a perceber algo que não sabiam explicar. Certos argumentos, que antes exigiam esforço para derrubar, agora encontravam pouca resistência. Não havia explosões dramáticas, apenas uma falta de energia na sustentação das acusações. Era como se, em vez de lutar, a acusação apenas marcasse presença. Seria desatenção ou um recuo proposital? Essa ausência de combatividade, por mais imperceptível que fosse para o público, alterava o equilíbrio de forças. Réus que antes precisariam de meses para construir uma defesa sólida, saíam do tribunal com vitórias rápidas. Empresas investigadas por irregularidades fechavam acordos vantajosos. E no meio disso, nomes influentes ganhavam a liberdade de agir sem o incômodo de processos prolongados. A justiça, que deveria ser um campo nivelado, inclinava-se devagar, sem alarde, até que o declive fosse naturalizado. Uma das histórias mais comentadas nos bastidores envolve um caso ambiental. Uma comunidade inteira, afetada por anos de despejo ilegal de resíduos, aguardava a responsabilização de um conglomerado industrial. O processo estava pronto para avançar, mas, de repente, foi deslocado para outra jurisdição sem explicação convincente. O novo fórum recebeu o caso com um cronograma tão apertado que inviabilizou a apresentação de provas adicionais. Resultado, absolvição por insuficiência de elementos. A comunidade voltou para casa com as mesmas águas contaminadas e a empresa manteve seu lucro intacto. Quantas vezes isso pode se repetir antes que ninguém mais se incomode? Enquanto os casos se perdiam, outro fenômeno se instalava: o desaparecimento de arquivos-chave. Não eram sumiços físicos evidentes, como pastas arrancadas de armários. Era mais sofisticado, relatórios digitais que retornavam com trechos apagados, gravações que perdiam segundos cruciais, tabelas adulteradas sem registro de alteração. Quando confrontados, os responsáveis pela gestão técnica afirmavam que se tratava de falhas do sistema. Mas que sistema é esse que só falha quando o conteúdo compromete determinados nomes? Esses episódios começaram a provocar um efeito psicológico profundo em quem ainda tentava agir de acordo com as regras. A sensação de isolamento aumentava. Colegas que antes se apoiavam, agora evitavam compartilhar informações sensíveis. A confiança, que sempre foi a espinha dorsal de qualquer equipe de investigação, dissolvia-se. E quando a confiança vai embora, o que sobra além de funções vazias e salários depositados no fim do mês? Do lado de fora, para quem acompanhava apenas pelas notícias, o cenário parecia rotineiro. Julgamentos, decisões,
comunicados. Mas o que não aparecia era a pressão crescente sobre quem ainda insistia em fazer perguntas. Procuradores que tentavam seguir um caso até o fim eram convidados a reuniões de alinhamento que duravam horas, mas não resultavam em novas provas nem em reforço de equipe. Saíam de lá com recomendações vagas e um lembrete sutil sobre como a carreira poderia ser curta para quem não entende o momento. Alguns, incapazes de lidar com o peso, pediam remoção para áreas menos visadas, aceitando cargos administrativos ou funções periféricas. Outros simplesmente desapareciam do organograma, realocados para departamentos sem relevância jurídica. Era a forma mais eficiente de neutralizar sem demitir. O público não vê, a imprensa não noticia, e o sistema continua funcionando com a aparência de normalidade. Talvez a verdadeira questão não seja apenas sobre quem está no comando agora, mas sobre quem terá força para impedir que esse modelo se repita, seja qual for o nome gravado na porta principal. Porque se nada mudar, o próximo ciclo não será uma ruptura, será apenas a continuação, com outra face, do mesmo jogo que vem sendo jogado à sombra. Mas enquanto analisamos o que aconteceu, é inevitável perguntar: onde isso nos coloca agora? É possível reconstruir um senso de confiança quando tantas peças foram trocadas ou corrompidas? E se for possível, quem está disposto a pagar o preço para que essa reconstrução não seja apenas cosmética? Não há resposta pronta, mas há sinais de que qualquer mudança real precisará começar fora dos corredores que hoje concentram decisões. Precisa nascer na compreensão de quem observa, comenta, questiona e se recusa a aceitar explicações superficiais. Essa compreensão é o que separa a observação passiva de uma participação ativa no curso dos acontecimentos. E aqui entra algo essencial. Não basta saber que figuras no poder influenciam decisões, é preciso entender como essas figuras se formaram, quais experiências moldaram suas escolhas e quais padrões de comportamento se repetem ao longo de sua trajetória. É impossível interpretar corretamente um movimento geopolítico se não se conhece a história íntima e as motivações estratégicas de quem o executa. Líderes como Donald Trump e Xi Jinping não surgiram no vácuo. Suas ascensões foram resultado de contextos complexos, de escolhas feitas muito antes de chegarem ao posto mais alto, de batalhas internas e externas que moldaram sua visão de mundo. Saber onde suas ideias começaram a ganhar forma, como reagiram a derrotas e vitórias, e de que forma construíram redes de poder, é abrir a caixa preta que explica não apenas o presente, mas também as direções possíveis para o futuro. Esse é o tipo de conhecimento que amplia o olhar e permite que cada manchete seja lida com mais clareza e menos ingenuidade. É por isso que recomendo que você explore o e-book exclusivo sobre as biografias desses presidentes que moldam o cenário global. Nele, cada página ajuda a conectar pontos que, à primeira vista, parecem distantes. Esse material está disponível no comentário fixado. Se essa conversa ressoou com você, se em algum momento deste vídeo você sentiu que algo precisava ser dito e ouvido, peço que se inscreva no canal, deixe seu comentário e curta este conteúdo. Cada gesto seu mantém viva a possibilidade de aprofundar debates que raramente encontram espaço nos formatos rápidos e rasos que dominam a comunicação atual. E mais do que isso, seu retorno me ajuda a entender quais caminhos devemos seguir daqui para frente. Obrigado por ter ficado até aqui, por ter dado seu tempo e sua atenção a um tema que muitos preferem ignorar. É essa atenção que mantém acesa a chama de quem acredita que compreender é o primeiro passo para transformar. No próximo conteúdo, vamos abrir novas portas e examinar territórios que ainda permanecem à sombra.